Gente, boa noite. Olha, eu estou surpreso com o movimento aqui na região. Já comentei isso com o Divaldinho. O mineiro é mais acanhado, mais tímido. Mas nessa região eu estou impressionado com o entusiasmo, com a dinâmica do movimento aqui nessa região. É a primeira vez que eu venho, já estive aqui em Votuporanga, passei em São José do Rio Preto, peguei um avião até São José do Rio Preto, depois eu fui de carro para Votuporanga. Mas é a primeira vez que eu estou conhecendo o movimento espírita nesta região. Parabéns, parabéns a todos aí. Bom, agradecer o convite, a direção da casa, os trabalhadores da casa. Para mim, é um prazer muito grande falar em Chico Xavier. É como se eu estivesse falando para vocês, mas para mim também. Eu tenho que estar lembrando sempre, senão a gente esquece. A gente quer mudar o mundo, menos a gente. Então é um prazer. Mas antes, eu falava que era um privilégio. E a coisa foi pesando de tal forma para o meu lado que eu não falo mais que é um privilégio de ter convivido com Chico Xavier. É uma responsabilidade. Não tem aquele dito lá do Evangelho que muito será exigido a quem muito recebeu. Quem conheceu Chico, levante o dedinho aqui para nós. Olha, nossas responsabilidades são maiores. Não tem jeito. É um desafio vivenciar tantos ensinamentos. É um grande desafio. Eu nasci na cidade de Pedro Leopoldo, de uma família católica, apostólica, romana. Família tradicional. Mas eu cresci em Pedro Leopoldo ouvindo falar em Chico Xavier. E Chico Xavier para lá, Chico Xavier para cá. Aquela curiosidade, será que era aquilo tudo mesmo? Será que não era um exagero? Até que um dia eu falei com minha mãe que eu tinha vontade de conhecê-lo. Ela me disse assim, foi a primeira recomendação. Meu filho, esse negócio de espiritismo, cuidado. Mas Chico Xavier é gente boa. Veja bem, olha a força do exemplo. O que levou não só ela a dizer isso, mas muitos, de não acreditar no espiritismo, mas acreditar em Chico Xavier. Minha mãe hoje, para vocês terem uma noção, ela é passista. Não é de escola de samba, não. Hoje ela aplica passe na casa espírita. O Chico tinha isso. Sem dizer nada, sem exigir nada, ele nos convencia a todos. Então, eu manifestei esse interesse em conhecer. Até que um dia, um amigo meu, um tio meu, ele disse assim, John, isso foi em 1981. Chico Xavier está em Pedro Leopoldo. Ele já tinha mudado para Uberaba em 59. Mas esporadicamente, ele visitava os familiares em Pedro Leopoldo. E o meu tio disse assim, ele vai lá na casa da sua irmã Cidália Xavier. É a única irmã encarnada. Dos 15, aliás, 16 filhos do primeiro e segundo casamento, do pai do Chico, somente Dona Cidália. Eu falei, é claro, vamos lá. Olha, eu não sei se o paulistano também é cara de pau, mas eu entrei nesta casa sem ser convidado. Eu até falei com o Elcio assim, meu tio, mas ela não me convidou, como é que eu vou entrar? Eu falei, olha, sei lá, eu vou entrar de qualquer jeito. Meu tio foi na frente, eu entrei logo depois. Uma casa acanhada. E quando eu entrei na sala, era um alpendre, logo depois uma sala, uma cena evangélica. Chico Xavier sentado num sofá, e outros também, mas a maioria sentado no chão. E o Chico, um contador de histórias, de sensibilizar qualquer um. Ele contando aquelas histórias, então eu entrei,
me coloquei na frente dele, mas do lado oposto à sala, onde ele estava. E aí eu fiquei encantado de ver o ser humano Chico Xavier. Eu gostaria de dizer que eu não entrei no espiritismo pelo sofrimento. Eu entrei pela curiosidade. Queria conhecer Chico Xavier, desde criança. Por volta dos meus 14, 15, 16 anos, eu cheguei a ter uns sonhos recorrentes com o Chico. Eu acho que era de tanto ouvir e de tanto desejar, eu sonhava que ele estava numa esquina, acenando para mim e sorrindo. Eu corria, ele já estava em outra esquina, sorrindo e acenando. Nunca que eu consegui encontrá-lo. Então, ali na casa de Dona Cidália, foi um momento para mim que eu diria a vocês o seguinte: nós não costumamos dizer antes da doutrina e depois da doutrina. Os espíritos são tão danados e tão espertos que eles dizem assim para a gente está sedento de paz, né? Aquela paz que o mundo não pode oferecer. De repente alguém fala assim: não, mas ali tem uma água maravilhosa. A primeira pergunta é: cobra alguma coisa? Tem que pagar alguma coisa? Não, é de graça. Só que depois que a gente bebe da água, alguém fala assim: olha, tem um preço. Você nunca mais poderá ser a mesma pessoa. Então, no meu caso, a minha estrada de Damasco foi nesse encontro na casa de Dona Cidália. Eu não posso me permitir mais ser a mesma pessoa. Eu tenho que melhorar. Então, esse foi o meu primeiro contato com Chico Xavier. E o que me chamava a atenção em Chico Xavier, como talvez muitos procuram Chico pela mediunidade, eu fui pela humanidade de Chico Xavier. Na época eu era estudante de psicologia, eu tinha uma sintonia maior com os ideais socialistas. Eu achava que não existiria alguém naquelas condições. Não deveria. Naquela época, e ainda até hoje, cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder, ou então, você sabe com quem você está falando? De repente, a gente conhece um homem que é o oposto disso. Um homem simples. Genuinamente simples. Então, eu fui para conhecer esta humanidade de Chico Xavier. E esta foi uma das razões de tentar escrever alguma coisa. Eu não sou escritor, eu não sou expositor, eu sou um trabalhador como vocês, que de vez em quando eles me convidam para falar um pouco sobre a nossa doutrina e sobre Francisco Cândido Xavier, nesses 21 anos de convivência. Foram 21 anos, de 1981 a 30 de junho de 2002. Inclusive, eu estive lá no enterro do Chico, que ele aconteceu durante 2 dias, né? Ele morreu no domingo, mas só foi enterrado na terça-feira. Então, uma amizade que perdurou, amizade em bases de respeito, de gratidão e de muitos ensinamentos. Parte desses ensinamentos, casos, histórias, eu estou tentando compartilhar com vocês nesta obra Chico Xavier e por que o voo da garça. O voo da garça, eu estava lá na casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, pensando no nome para a obra. E eu tive que estudar a minha cidade. Eu tive que conhecer Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é um povoado constituído em 1895. Só recebeu o nome Pedro Leopoldo em 1924. E eu precisei estudar um pouco da minha história, da cidade onde eu nasci. E eu descobri, gente, uma obra, aliás, 3 volumes, de um escritor chamado José Issa Filho. E o José Issa, ele escreveu, ele registrou
uma história oral que era passada de geração em geração em Pedro Leopoldo. Eu não sabia, eu desconhecia essa história. Uma história contada por uma antiga benzedeira da cidade de Pedro Leopoldo, chamada Satomásia. Satomásia era uma criatura muito simples. E o mineiro, como vocês sabem, ele ia à igreja, né, um estado de formação historicamente católico, mas ia fechar o corpo na benzedeira. Ele tinha que ir à igreja e na benzedeira. Satomásia, ela morreu com 105 anos. Lamentavelmente, eu não encontrei nenhuma fotografia de Satomásia. Mas ela disse ao José Issa Filho que no dia 2 de abril de 1910, data de nascimento de Chico Xavier, na região da Fazenda Modelo, onde ele chegaria a trabalhar anos depois, aconteceu uma revoada de garças. Era um branco bonito de se ver, segundo Satomásia. Eu me apropriei dessa história oral, me apropriei dessa metáfora, a garça, para dizer que uma delas posou na cidade de Pedro Leopoldo. E veja bem como completa o poeta católico José Issa Filho, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Eu começo o livro com essa história. A tentativa é para falar dessa garça chamada Chico Xavier. Com isso, eu não quero dizer que eu estou falando ou escrevendo a verdadeira história de Chico Xavier. São muitas histórias. É uma história dentre muitas histórias que existem por aí. Então, a primeira intenção de escrever essa obra é falar do Chico de carne e osso. Chico não era um ET. Até podia ser. Eu não sei de onde que esse homem veio. Mas ele reencarnou num corpo de carne. Se beliscasse, doía. Chorava, sofria, desejava, sonhava, como qualquer um de nós. Eu achei importante recuperar essa humanidade de Chico Xavier. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo é para falar do Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Antes do filme, a maioria das pessoas achava que o Chico teria nascido aonde? Em Uberaba. Muitos não conheciam Pedro Leopoldo. Alguns biógrafos não falavam nem Pedro Leopoldo, mas São Leopoldo, que é uma cidade do sul do país. Tem nada a ver com Pedro Leopoldo. Uma terceira intenção da obra, eu recuperei algumas informações históricas importantes. Eu não sou historiador, eu sou um professor de educação física e formado em psicologia. Mas eu me aventurei no campo da história, utilizando alguns instrumentos da historiografia. Eu não sou um pesquisador, mas eu me apropriei. Eu poderia dizer que a obra, ela transita entre uma obra acadêmica, então eu sigo todos os rigores da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas também uma obra poética. E eu não sou poeta. Por isso que às vezes eu fico impressionado como é que saiu uma obra. Quem não me conhece acha que eu sou um poeta. Eu confesso a vocês que eu não saberia dizer como é que eu consegui produzir. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês. Não sou médium ostensivo, talvez intuitivo, mas eu me emocionei muito na construção desse trabalho. Lembrando do Chico, lembrando dos casos, lembrando, né, da convivência, enfim, histórias que me marcaram muitos que aqui estão e marcaram muitos que se encontram em nosso país. Por isso que falar em Chico Xavier não é falar só em Chico Xavier, é falar em muitos trabalhadores de Pedro Leopoldo, Uberaba,
São Paulo, São José do Rio Preto, Votuporanga, Araçatuba. O que o Chico fez? Ele se transformou num multiplicador. Ou, na classificação de Allan Kardec, um espírita cristão. Nos convenceu a todos. O que nós estamos fazendo aqui? Boa parte de nós, leitores das obras de André Luiz, das obras de Emmanuel, da série de Evangelho de Emmanuel, não é mesmo? Ele nos sensibilizou a todos. Eu não teria receio de dizer uma coisa, com todo respeito aos trabalhadores anteriores a nós, grandes trabalhadores, os atuais trabalhadores, mas eu não teria receio de dizer, o Espiritismo antes de Chico, no Brasil, e depois de Chico no Brasil. Porque Chico, ele popularizou a nossa doutrina. Ele popularizou. E só teve reconhecimento público, é uma tese que eu defendo, no programa Pinga Fogo. Quantos anos que ele tinha? O programa Pinga Fogo aconteceu em 1971. Chico Xavier tinha 61 anos de idade. Um missionário que só teve reconhecimento público, do público não espírita, com 61 anos de idade. É um exemplo para nós. Porque senão a gente assusta com um companheiro que mal está começando na doutrina, já quer subir numa caixa de fósforo para dizer, para escrever, calma, trabalhe. Qual que é a frase que o Chico mais gostava no movimento espírita? Fora da caridade não há salvação. Eles me perguntam assim, John, o Chico tem comunicado por aí? Eu falo, não sei. Mas se tiver, ele não vai usar nem o nome dele. Porque se ele nunca quis aparecer em vida, ele vai querer aparecer na sua desencarnação? Agora, você quer ter a companhia dele? Se vincule a um trabalho social. É o trabalho que ele mais gostava dentro de uma instituição espírita. Se você está vinculado, está ali, anonimamente. Pode ser, eu acho que um médium hoje, o Chico não assinaria. Ele vai assinar Zé Mané, Zé Ninguém ou Zé Qualquer. Menos Chico Xavier. Porque isso pouco importa para Chico Xavier. Pelo homem que foi, pela vivência dele no Evangelho. E aí, quando eu falo da humanidade, tem uma diferença, principalmente de mim mesmo. Chico Xavier tinha uma fidelidade a Jesus de impressionar. A nossa fé é muito vacilante, não é, gente? Quando a coisa aperta, a gente assusta. Chico Xavier, de uma fidelidade a Jesus de impressionar. Então a ideia não é mitificar Francisco Cândido Xavier. De forma nenhuma. Aliás, em vida eu falei assim, Pedro Leopoldo, Chico, eu estou querendo construir um museu. Ele falou, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Naquela minha ingenuidade de querer agradar, de querer ajudar, divulgar, ele falou, meu filho, não faça isso comigo. E todas as vezes que eu ia a Uberaba, sabe qual que era o ensinamento? Ele me levava nas tarefas sociais. Como que dizendo silenciosamente para todo mundo, moçada, é assim que se faz. O espiritismo de Chico Xavier não era só dentro da casa, não. Aliás, ele ia para a periferia. E aonde ele ia, o asfalto ia atrás dele. Quando o asfalto chegava, ele já queria uma casa, ainda que não tinha asfalto. E o asfalto danava de ir atrás do Chico Xavier. Este era Francisco de Paula Cândido. Eu digo que se nós reuníssemos todos os biógrafos, hoje existem em torno de 200 biografias, falando do homem, falando do médium e falando do mito Chico Xavier. Mas se nós reuníssemos todos os biógrafos, nós não conseguiríamos dizer quem foi Francisco Cândido Xavier. Ele é isso
e muito mais. Tem como apagar essa luz daqui? Bom, está dando para ler aí? Poeta José Issa Filho. Talvez foram as declarações poéticas mais bonitas que eu encontrei sobre Chico Xavier. Um católico falando de Chico Xavier. Eu só vou ler o início. Chico Xavier fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. Era exatamente isso. Eu não sei como é que o José Issa conseguiu traduzir. Quem tinha um problemão perto do Chico, virava um problema. Quem tinha um problema, virava um probleminha. Quem tinha um probleminha, não tinha problema. Ele deixava a coisa mais suave. Eu ia a Uberaba, eu não ia mais a Uberaba porque eu não tinha muito recurso. E estudante só anda duro, né? Sem muito dinheiro. Mas todas as vezes que eu podia, eu ia a Uberaba. E aí acompanhava, eu queria ver a dimensão desse trabalho. Mas eles me diziam assim, olha, John, cuidado com o que você pensa perto de Chico Xavier, porque ele lê pensamento. Aquilo ali me assustava. Mas eu ficava ao lado dele, acompanhando o trabalho social dele. Aquele mundaréu de gente. É gente querendo abraçar, gente querendo tocar, gente querendo chorar. Era uma criatura que tocava, não tocava só o nosso pensamento, ele tocava o coração. É como se a gente estivesse, sem fanatismo, próximo daqueles cristãos primitivos, simples, uma criatura alegre, uma criatura em paz. E aí, eu vi diversas cenas, uma delas, e que me marca até hoje, o Chico, antes dele psicografar, ele recebia umas 70, 80 pessoas na fila. Anotava alguns dados, né? Ah, Chico, minha mãe, meu pai, que desencarnou, notícias, tal. Dados básicos. De repente, gente, tinha uma fila enorme lá na Casa da Prece. Casa da Prece é de 1975, mas antes ele frequentou a Comunhão Espírita Cristã. Uma fila imensa. De repente, no meio do salão, uma senhora surta no meio do salão. Eu acho que a dor dessa criatura era tão grande, que ela não conseguia nem esperar o tempo dela. Gente, eu fiquei imaginando o que Chico Xavier falaria para uma criatura como essa. Ela perdeu a mãe, ela perdeu os filhos, ela perdeu o marido num acidente automobilístico. Eu falei, meu Deus, que dor é essa? Mães ou pais que já perderam, entre aspas, seus filhos, podem avaliar a dimensão desse sofrimento. Gente, eu imaginei que o Chico falaria esses jargões tradicionais que todo mundo tem por hábito falar. Né? A gente não fala assim? Paciência, não cai uma folha senão que Deus queira. Esses jargões que o espírita por hábito tem por dizer. Eu fiquei imaginando que ele falaria isso. Sabe o que fez Chico Xavier? Se levantou, caminhou em direção a essa mulher que estava estática de tanto sofrimento, abraçou a essa senhora e choraram os dois. Choraram os dois, publicamente. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que homem é esse? Sensibilizar pela dor. Sensibilizar pela dor de alguém que ele nunca viu. Alguém pode me dizer o que é isso? Alguém entende isso? O que é o amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou? Eu confesso que isso aconteceu em 83. Eu tenho 32 anos no movimento. Estou tentando entender até agora. Se levantou, nunca viu aquela criatura, foi em direção a ela, se abraçaram e choraram os dois. Sem dizer nada,
disse tudo. E eu fiquei atento no olhar desta mulher. Ele resolveu o problema dela? Não. Continuavam desencarnados. Mas o brilho no olhar dela já era diferente. Eu estou tentando entender na doutrina exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Para mim é isso que é o essencial. O resto é secundário. Para amar a Deus é preciso amar o próximo. Para amar o próximo é preciso se amar. Senão a gente não vai entender o essencial. Chico Xavier viveu com o essencial. E isso é que me chamou a atenção em Francisco Cândido Xavier. Bom, essa é uma foto, eu achei uma foto tão humana, se é que eu posso dizer assim. É uma foto que nós encontramos de um antigo patrão do Chico, chamado Dr. Darwin. Foi patrão do Chico na Fazenda Modelo. Ele nos passou, o neto dele nos passou essa foto. Chico Xavier na Fazenda Modelo. Ao fundo, nessa região, nesse local, é onde o Chico psicografou o romance Paulo e Estevão. Aqui a Fazenda Modelo, provavelmente um horário de almoço. O que esse homem está pensando ali, né? Meados da década de 50. Achei muito significativo. O cabelo dele, coitado, já está caindo. Eu acho que nós trouxemos tanta preocupação para Chico Xavier que o cabelinho dele começou a cair também cedo. E ele sofreu com isso. O povo me pergunta assim, mas o Chico tinha vaidade? Tinha. Alguém aqui não tem? O Chico dizia assim, eu não tenho o direito de enfeiar o mundo. Quer dizer, todo mundo, ele dizia, os meus amigos podem andar arrumados, eu tenho que andar um maltrapilho? É um direito dele. Diz José Issa, que ele adorava o cabelo, olha, usou todas as loções da época para não cair o cabelo. E o cabelo teimou em permanecer na escova, no pente. Paciência, né? Mas ele fez de tudo e adorava um perfume. Andava cheiroso. Que ele gostava de andar cheiroso. Alguém aqui não gosta? Às vezes eu fico vendo os espíritas moralistas querendo mudar o mundo, menos ele. Minha esposa fala que nós espíritas, ela está aqui fora, também somos muito moralistas. Somos. Sem perceber ou percebendo. A gente às vezes quer mudar o mundo. Teve um dia que eu cheguei tão entusiasmado, alguns anos atrás, para minha esposa, e falei, nossa, eu acho que eu estou melhorando muito. Ela falou, é? É. E ela é super sincera. Ela falou, mas por enquanto não está transparecendo, está só em pensamento. Eu vou aproveitar e vou dar um para-casa aqui. Vocês gostam de para-casa? Eu sou professor. Todo mundo tem alguém super sincero que conhece? Tem, né? Marido, mulher. Para os homens, eu vou dar um bom conselho. Convidem para um restaurante para fazer a pergunta. Não faça a qualquer momento, nem em qualquer lugar. Eu escolhi o melhor restaurante de Pedro Leopoldo. São 2. Eu escolhi o melhor. E eu não sou de rosa, mas levei uma rosa. Você sabe que a mulher começa a ficar desconfiada. A primeira pergunta, o que você fez de errado? Porque homem, né, quer agradar demais. Falei, não, nada, eu estou querendo te fazer uma pergunta. Depois que ela fez a primeira pergunta, veio a segunda, o que você está querendo? Porque homem também não dá nó, né? E eu falei, não, eu quero te fazer uma pergunta. E quero que... Aí eu entusiasmei. Quero que você seja mais sincera possível comigo. Eu posso dizer tudo? Aí eu fiquei com medo. Falei, não, diga aquilo que você acha que eu dou conta. Mais ou menos. Eu me lembrei daquele livro, Memória de um Suicida, com o instrutor Epaminondas, que o Camilo Castelo Branco saiu carregado. A pergunta é simples. Com um senão,
nós não podemos responder, nem se defender. Então vamos fazer o que o Chico aconselhava. Vamos usar a água da paz. Encha a boca d'água e escute. A pergunta é simples. Fulano, o que você acha de mim? Eu sou casado há 28 anos. Eu devo ter feito essa pergunta com os meus 22 anos de casado. Mas fiz, né? Eu demorei a fazer a pergunta. 22 anos depois, Renato, o que você acha de mim? Gente, o restaurante ajudou, a Rosa ajudou, mas a pancada veio. Não teve jeito. Quem não quer melhorar, não pergunte. Finja que está tudo bem. Mas quem desejar ser melhor, escute. Escute. Na sabedoria do Criador é uma boca e 2 ouvidos. Você imagina se fosse o inverso. Nós não daríamos conta. Para casa, depois vocês falem aí como é que foi aí o resultado, tá? Mas não perguntem, homens, quando a mulher estiver muito nervosa. Estratégicos, hein? Gente, essa é uma frase que eu acho que é o Chico falando ou gritando pela sua humanidade. Às vezes tenho a impressão de que Chico Xavier me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Humano, chorava. Eu fico me perguntando, ele ia reclamar com quem? Você sabe que um dia eu resolvi aplicar passa em Chico Xavier? Eu não teria essa coragem hoje, mas eu era mais jovem, entusiasmado. Eu estava estudando na Mocidade Espírita Cristã, fluido vital. Eu falei, nossa, fluido eu tenho. Eu vou ao Uberaba e vou aplicar um passe em Chico Xavier. Olha as obsessões da vida que a gente tem, né? Gente, me preparei para aplicar um passe em Pedro Leopoldo. Como se nós fôssemos participar de uma reunião de tratamento. Bom, meus pais foram pela primeira vez comigo, em 84. Chico já tinha reservado um hotel próximo à rodoviária, o antigo Hotel Nacional. Eu deixei os meus pais na sexta e falei assim com a minha mãe. Ô mãe, eu vou lá na casa do Chico para ver se eu entro, né? Eu ia tentar um tiro no escuro. Sexta-feira à tarde, impossível entrar. Minha mãe ficou, os meus pais, e eu fui. Eu tinha uma grande amiga e tenho, chamado Dinorá. Já ouviram falar na Dinorá? Para mim, a quarta mãe de Chico Xavier. Trabalhou com o Chico em Uberaba durante 30 anos. Chamei umas 5, 6 vezes. Pra vocês terem uma noção, eu já li uma obra de André Luiz na entrada da casa do Chico. Ninguém me recebia. Eu falei, olha, estudante, tem nada que fazer. Sentava ali e falava, ficava lá. Também não brigava com ninguém, ficava lá lendo a minha obra. Dinorá, ela aparece. Ô, Dinorá, tudo bem, tudo bem? Se tiver um jeitinho, fala com o Chico que eu estou aqui. Ela falou assim, ó, você sabe como é que funciona o esquema aqui. Eu falei, não, eu sei. Mas se tiver um jeitinho, eu vou estar aqui fora. Gente, essa foi a primeira e a única vez que aconteceu isso. Ela volta quase que imediatamente. Chico está mandando te chamar. Minhas perninhas começaram a tremer. E eu entrei num quarto, pela primeira vez, onde ele ficava no fundo da sua casa, da residência central. A casa tinha sido invadida, então, como precaução, ele começou a dormir no fundo da sua casa. E entrei no quarto dele, sem nenhum recurso que ele costuma usar para se mostrar publicamente. Eu vi ele sem peruca, sem estar arrumado. Eu me assustei. Eu me assustei quando eu vi aquele pedaço de gente deitado. Me assustei. Eu tive que me controlar para não me emocionar, porque parece que ele ia morrer horas depois. Sem peruca pela primeira vez, nunca tinha visto. Eu cheguei meio constrangido e fui conversando. Ô, meu filho, que bom. E fulano, ele perguntava quase todo mundo para Leopoldo. E Beltrano, e Ciclano. E conversa vai, conversa vem. Eu falei, meu Deus, eu vou falar que eu vou aplicar um passe ou não vou? Eu fiquei sem coragem.
Eu vou falar que eu vou aplicar um passe, eu não vou, eu vou falar, não vou. Uma hora falou, Chico, você vai me desculpar, mas eu posso te aplicar um passe? Na maior cara de pau. Meu filho, claro que pode. Eu posso ficar deitado, igual uma criança. Uma autoridade moral uma criança. Sabe criança quando vai para a sala de passe e ela coloca a mãozinha em cima das coxas? Fez isso. Eu olhava assim e falei, meu Deus, o que? Ele que tem que aplicar passe em mim. Mas olha, ele ficou como uma criança. Eu confesso a vocês que eu nunca concentrei tanto na minha vida. Nunca concentrei tanto, mesmo com aquele sentimento de inferioridade. Eu falei, os espíritos não têm nada mesmo, vai ter que usar eu mesmo. Vai ter que usar eu mesmo. Apliquei um passe e a sintonia estava tão grande ali na hora do passe, que a Dinorá entrou, vocês não querem um café? Quando ela viu, ela fechou e saiu. Eu saí dali muito emocionado, saí cansado da viagem e cansado do passe, mas alegre. Dormi e falei para minha mãe assim, mãe, Chico Xavier não vai nos atender não. Porque estava marcado à noite a gente ia encontrá-lo na casa dele. E antes disso, o Chico tinha me perguntado assim, seus pais são católicos? Eu falei, católicos. Qual que é o santo de devoção da sua mãe? Eu falei, Nossa Senhora Aparecida. A informação ficou. Quando voltamos na casa do Chico, quando minha mãe viu o Chico, ela me cutucou e falou assim, mentiroso. Ele, tá bom. Chico tinha isso, né? Mas ele veio carregando nas suas mãos um retrato de Nossa Senhora Aparecida, autografado por Chico Xavier. Esse homem, sem dizer nada, ele dizia tudo. E significa isso para mim, uma coisa que nós precisamos urgentemente, respeito pelas diferenças. Nós lidamos mal com o outro, com a diversidade, sobretudo nós do movimento espírita. No movimento, quando alguém pensa diferente, nós costumamos dizer, ou ele está obsidiado ou está desequilibrado. Só porque ele pensa diferente. Ora, o mundo não seria chato se todo mundo pensasse da mesma forma? Seria. Eu nunca vi alguém que conseguia perceber o outro como Chico Xavier. Um retrato de Nossa Senhora Aparecida autografado. Então, são alguns lances, isso, vou passar um pouco rápido aí, em função do horário, são 9 horas. 9. Então vamos lá. Pedro Leopoldo em 1924. Essas fotos estão todas no livro, tá? Uma foto, olha o charretão do Chico para a Fazenda Modelo. Olha o charretão. Belíssimo. Pedro Leopoldo na década de 20, gente. Não, eu estou atrapalhando aqui, ó. Pedro Leopoldo na década de 20. Rua principal. Só temos uma rua principal em Pedro Leopoldo, tá? Vocês não correm o risco de se perder. É uma rua e 3 semáforos. Podem ir conhecer lá os Caminhos de Luz Chico Xavier, instituído pela Fundação Cultural Chico Xavier. Escola onde Chico Xavier estudou. Essa é uma imagem que ninguém tinha, porque diziam os biógrafos que era o Grupo Escolar São José. Não era, porque ele não existia. Existia este grupo fundado em 1909, na cidade de Pedro Leopoldo. Chico estudou de 1919 a 1923. Só isso. Um autodidata. A bagagem que esse homem trouxe não é para qualquer um, né? Uma bagagem excepcional. Rosária Laranjeira, a professora, a famosa professora daquela redação
da independência do Brasil, que o Chico escreveu, ouvindo o Espírito falando para o Chico. Vai escrevendo aí. Ele chegou na Dona Rosária e falou assim: Dona Rosária, tem um moço falando para que eu escreva. Isso é da sua cabeça, Chico. Volte lá e faça a sua redação. O Chico, muito honesto, voltou, mas ele continua lá. Faz o seguinte, Chico, escreva o que ele está te dizendo. Ganhou o primeiro lugar. Aí ela assustou. Olha a irmã do Chico, que levou o Chico ao espiritismo em 1927, porque ela passou por um quadro obsessivo muito grave. Chico morava desse lado. Aqui era outra residência. Hoje é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, exatamente nesse local. Eu disse ontem lá em Votuporanga, imagina a briga de marido e mulher nessas duas casas. Todo mundo escutava. Né? Porque era tudo muito próximo, era parede com parede. Não tinha laje. Dava para ouvir tudo. Segunda casa onde o Chico morou. Morou aí 30 anos. Esta é a casa anterior reformada. Olha o Manuel Quintão, presidente, na época diretor da Federação Espírita Brasileira. Olha o Chico aqui. Terceira casa onde ele morou, uma casa das suas irmãs, a Maria Luísa. E a quarta e última residência, onde o Geraldo Lemos Neto adquiriu com recursos. Ele não está presente, eu vou dizer, ele não gosta que fale. Mas com recursos próprios, revitalizou e disponibilizou para visitação pública. A casa é essa aqui, ó. A entrada é aqui. Olha a casa como é que ficou. Casa de Chico Xavier. Preservado a arquitetura externa, o banheiro, o quarto, e construíram um salão lá no fundo. Todos os domingos, um culto do Evangelho na casa de Chico Xavier. Ele realizava todos os domingos o culto nesta casa. Aqui tem todas as obras psicografadas e quase todas biografadas nesse espaço. Estejam convidados para conhecer o roteiro. Nós formamos lá o roteiro Caminhos de Luz Chico Xavier. Ficou muito bacana. Nada de endeusamento, nada de mitificação. Mas eu acho que para nós de Pedro Leopoldo é uma obrigação preservar a vida, a memória, a obra de Francisco Cândido Xavier. Gente, olha que foto, 1929. Olha o Chico aqui, olha o pai e olha a boadrasta. Eu não vou chamar de madrasta, não. Cidália Xavier. E a única irmã encarnada é essa aqui, ó. Olha a dona Cidália. Olha o tamanho do laço na cabeça. O André, que morou em São Paulo, desencarnou há uns 3 ou 4 anos atrás. Família, parte da família de Chico Xavier. Eu sou fã do Elvis Presley. Não parece o cabelinho do Elvis dos anos 30? O Chico, olha o cabelinho dele. Ó, Clementino de Alencar, o repórter, é uma foto de 1935. Chico, quem que é esse? O irmão. O Chico tinha uma verdadeira adoração, sintonia, afinidade, simpatia pelo José. Quando José desencarnou, o que esse homem chorou, mas chorou com força. Chorou pouco não. Não é o choro do desespero, é o choro da saudade. Já anunciei aqui lá em casa. Quem não chorar na minha desencarnação, vai ter. Sinal que eu não fiz a mínima diferença. Pode chorar. De desespero não, mas de saudade é sinal que nós fizemos alguma coisa. Espírito é uma mania que não pode chorar, né? Você vai perturbar. O meu vai me perturbar de outro jeito. Já falei. Bom, Rua Ebster, na época, década de 20. Se eu perguntasse a vocês, qual que é o primeiro centro fundado em Pedro Leopoldo?
Quem arriscaria aqui uma instituição muito conhecida? Centro Espírita Luiz Gonzaga. Já ouviram? O Centro Espírita Luiz Gonzaga ele foi fundado em 21 de junho de 1927. Nós descobrimos um centro chamado Centro Espírita Amor e Luz, fundado em 5 de fevereiro de 1903. Está lá no Reformador de 53. E o presidente deste centro era filho de franceses legítimos. Gente, eu disse a vocês que o povoado de Pedro Leopoldo, ele foi constituído uma vila em 1895. Em 1903, 8 anos depois, quantos habitantes vocês imaginam? 800, 1.000, 1.500 habitantes. Foi fundada uma instituição espírita, onde o fundador, Raul Arriot, foi fundador em 1908 da União Espírita Mineira, um dos, e presidente, posteriormente, da União Espírita Mineira. Um material interessante para a gente investigar. Rua de São Sebastião, onde o Chico nasceu. Eu vou passando um pouco rápido em função do tempo. Primeira sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, reformada. Já não existe mais essa casa. Parece que vai cair essa casa, não parece? Obras que a gente tem lido aí, de André Luiz, de Emanuel, foram psicografadas aí, algumas delas. Aqui foi sede, durante 20, 25 anos, do Centro Espírita Luiz Gonzaga e do Grupo Espírita Meimei. Durante muitos anos. Uma outra sede, celaria de dia, reunião do Luiz Gonzaga à noite. Morava aí o irmão do Chico, José Cândido. Gente, olha o Luiz Gonzaga aqui, onde era a casa do Chico. Olha aqui. E olha a matriz principal. Os microfones ali, os alto-falantes e falando mal. Chico Xavier não estava nem aí. Chico Xavier era um pacifista. Não brigava. Trabalhava. Aliás, ele dizia que centro espírita, onde tem muita briga, está faltando trabalho. Porque quando você trabalha, você não tem tempo de brigar. Mas quando você quer mudar o mundo, menos você, aí você quer ser um moralista de plantão. O defensor da moral e dos bons costumes. Mas de fazer e trabalhar mesmo, que é bom, nada. Trabalhou aí, gente, como um menino de 10 anos. 3 anos aí, ó. Aqui, ó. Fábrica de tecido. Foto antiga da fábrica. Década de 20. Olha o cabelinho de Chico Xavier. Vocês assistiram o filme do Chico? O Ângelo Antônio, para mim, foi quase perfeito. A criança não se parecia, na minha opinião. Não se parecia. O Chico era diferente. Esquisito, tímido, amuado. Não era aquele menino elétrico. O menino do filme é um menino elétrico, né? Vivaz, alegre. Um Divaldinho, assim, alegrão, brincalhão. Não, Chico era triste, muito tímido. Sabe quem é esse aqui, ó? Opa, passei aqui, ó. Sabe quem é esse aqui? O marido da Dona Ritinha, do filme. Dona Ritinha, aquela madrinha que acolheu o Chico por 2 anos. Aquela boa madrinha. Vocês não assistiram o filme não, né? Eu costumo dizer que Dona Ritinha está para o espiritismo, assim como Judas está para o cristianismo. Nós já esculhambamos essa Dona Ritinha de tudo quanto é jeito. Ela bateu, machucou. Dizem lá em Pedro Leopoldo que ela reencarnou, mas para reencarnar, Maria de São João de Deus, a mãe do Chico, levou na presença do Chico e ela pediu desculpas por tudo que fez com ele. O Chico tinha medo da Dona Ritinha, teve medo durante muitos anos. Muitos anos. Mas reencarnou já está
na labuta como nós. Fazenda Modelo, família Joviano, olha o Chico, patrão do Chico na Fazenda Modelo, não vai dar muito para a gente falar. Olha o porão, primeiro pavimento, onde o Chico psicografou Paulo Estevão e outros romances. O Chico se confessava aí. Aquele sacerdote católico, segundo o filme, teria desencarnado em Pedro Leopoldo. Mas não, ele desencarnou, olha aqui, ó, já idoso, no estado de Santa Catarina, em Joinville. Então já desencarnou idoso. Olha o Sebastião Scarzello aqui. Ele foi presidente, treinador, diretor, era lá tudo, do Faroeste Futebol Clube. Olha aqui, imagina se eu tivesse uma foto dessa e o Chico aqui, como professor de educação física. Eu colocava na capa, mas o Chico era um pereba no futebol, mas era um apologista do esporte. Ele foi o primeiro secretário do Pedro Leopoldo Futebol Clube. O Sebastião, eu fiz questão de colocar essa foto no livro. Eu vou dizer uma coisa para vocês que não sou eu que vou dizer, já está publicado. Já ouviram falar no casal Galves, Nena Galves, que eram grandes amigos do Chico, na cidade de São Paulo? O Chico mandou uma carta para ela, dizendo que estava em quadro de depressão. Eu estou dizendo a vocês que Chico Xavier entrou num quadro de depressão durante 8 meses. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós espíritas lidamos muito mal com as nossas emoções. A gente esconde. Esconde. Muita gente aqui já deve ter passado. Ou pelo quadro de depressão, de pânico. Qual o problema? Nós somos de carne e osso. Chico Xavier passou. Ora, se ele não teve nenhum privilégio, nós achamos que nós temos algum? Não, mas eu não posso, porque eu... Quem você acha que você é? Eu sou formado em psicologia. Me submeti a 3 processos terapêuticos. No segundo, lá em Belo Horizonte, eu entrei de um jeito que eu parecia um cachorro quando cai do caminhão de mudança. Eu fiquei, a sensação que eu ia enlouquecer. Você olha para o chão, você não vê nada. Alguém já deve ter tido essa sensação, né? Nossa, eu acho que eu vou enlouquecer. Nada, isso passa. Mas eu entrei no consultório, eu falei uma bobagem tão grande, que me ajuda até para falar para vocês. Me ajuda na minha vida pessoal. Eu entrei no consultório e falei assim, para a doutora Rosimeire, o que vai ser do movimento espírita em Pedro Leopoldo? Eu falei isso e sentei. Ela olhou para mim e começou, a minha terapia começou aí. Quem você acha que você é? Quem você acha que você é? Quem será que nós achamos que somos? O espiritismo, sem qualquer um de nós, ele prossegue. Não é o espiritismo que precisa da gente. Somos nós que precisamos do espiritismo. Minha terapia começou aí. Eu acho que eu estava me achando demais. Eu acho que nós espíritas temos muito orgulho que disfarça. E a gente esconde, porque não pode apresentar fragilidade. Como se a gente fosse aqui super-homens e mulheres maravilhas, né? Cada um carrega suas lutas, suas dificuldades. Chico Xavier passou por um quadro de depressão. Né? 1944, 2 coisas que aconteceram no movimento espírita. A família de Humberto de Campos processando Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira. Segundo, os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, da revista O Cruzeiro, publicaram um artigo defamando ou tentando defamar Chico Xavier. Por isso que a carinha dele não estava boa.
E os poucos amigos que ele tinha, alguns se afastaram. Ser amigo de Chico Xavier hoje é fácil, não é? Quem não gostaria de ser amigo de Chico Xavier aqui? Eu queria saber naquela época. Eu sinceramente não sei se eu seria amigo do Chico. Em 1930, 40, não sei. Não sei. A foto é essa da revista O Cruzeiro. Chico orando dentro de uma banheira. Nada a ver, né? Tem algumas explicações para isso. Bom, nós já estamos finalizando. Só contextualizando essa afirmação, um repórter do Rio de Janeiro quis conhecer o guru, o grande médium, seja lá, não sei o que se passou na cabeça do repórter. E viu Chico chegando no final do expediente de trabalho, aquele homem, aquele suado, cansado, arrastando a perna. O repórter deve ter olhado para ele e pensado assim: é isso aí? O guru? Chico Xavier, como ele lê pensamento? Isso é uma interpretação que eu faço dessa fala de Chico Xavier. Ele disse assim para o repórter: eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente eu sou isso. Só isso que você está vendo, nada mais que isso. Ô, gente, se eu fosse falar isso, era falsidade minha. Sinceramente, eu tento ser simples e não consigo, como era Chico Xavier. Mas esse homem, ele era isso. Só que ele não sabia a grandeza dele. Tentou se esconder o tempo todo, mas não conseguiu. Eu queria que vocês ouvissem agora apenas uma música. Vamos pedir, é André? O André. Ô, gente, não parece, mas sou eu, viu? Quando ele visitou a minha casa, minha família. Essa é Dona Cidália Xavier de Carvalho. Hoje com 90 anos de idade. E essa foto que representa a vida dele, acolhimento, acolhendo encarnados e desencarnados. E Lucas e Luan, eu gostaria que vocês ouvissem uma homenagem que uma dupla sertaneja prestou a Chico Xavier. Homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, Chico, Chico,
nesse plano aqui. Sua missão terminou, mas só marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico Xavier, Chico, homem de fé. Chico Xavier, homem de fé. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Muita paz para todos.